Ok? Oi, pessoal, bom dia! Bom dia! Tudo bem? Antes de começar, para eu não esquecer, o Wagner me pediu para fazer uma correção na lista de exercícios dele. O exercício número 3, em vez de raiz de 5 menos 1 sobre 2, tem que ser raiz de 5 mais 1 sobre 2. Né? Mostrando para o pessoal essa daqui, né? Em vez de raiz de 5 menos 1 sobre 2, é raiz de 5 mais 1 sobre 2. Ok? Ficou claro? Pronto. Feito isso, vamos continuar. Então, o tema de hoje é recorrência, que não é um tema muito usual no ensino médio, né? Quem já viu recorrência alguma vez, levanta a mão aí. Pô, ótimo. Quem nunca viu recorrência, levanta a mão. Então, é novidade para algumas pessoas, bom, até para bastante gente é novidade. Mas também um bom número de pessoas aqui já viu, né? Pelo menos uma vez. Então, recorrência é um nome... É um daqueles... Bom, tem muitos, né, nomes matemáticos ou palavras que a gente usa na matemática com certo significado, mas que também no dia a dia são utilizadas, às vezes, com significados um pouco diferentes. Né? Então, por exemplo, antes de dar essa aula, eu dei uma pesquisada básica no Google para ver se eu achava alguma coisa legal, algum exemplo novo, etc. Né? Aí digitei lá no Google problemas recorrentes. Né? Isso, a maioria das páginas que eu encontrei eram de medicina. Né? É interessante. Mas, enfim, nesse caso, o significado matemático é parecido com o significado usual. Né? Recorrente é uma coisa que aparece toda hora. Né? Então, mas, no entanto, para nós, um problema recorrente é uma boa notícia. Né? E, em geral, em medicina, por exemplo, um problema recorrente costuma ser uma má notícia. Né? Aliás, para a maioria das pessoas, um problema é uma má notícia. Né? Para nós, não, né? Um problema é uma alegria. Né? Especialmente quando a gente encontra uma solução bacana, não é isso? Ou mais de uma. Aliás, mais de uma solução, eu acho que vai ser o tema do meu papo com vocês hoje. Porque existem vários enfoques para a gente falar de recorrência. Eu ainda não expliquei o que é recorrência, né? Eu só estou enrolando. Uma hora eu vou explicar. Mas existem vários enfoques para recorrência. Né? E o mais comum é a gente usar a recorrência para problemas que a gente não sabe fazer de outro jeito. Mas eu queria, em particular, hoje, mostrar para vocês alguns problemas que a gente sabe resolver de outro jeito. Né? E a gente observar o que acontece quando a gente aplica um pensamento recorrente nesses problemas. De fato, eu acredito que a gente desenvolver o pensamento recorrente é mais importante do que desenvolver as técnicas de recorrência. Se você consegue desenvolver o pensamento recorrente, você pode ampliar o conjunto de problemas que você é capaz de resolver. Né? Mesmo que não sejam problemas que necessitem necessariamente da ideia de recorrência. Tá? Então, antes de explicar o que é recorrência, eu vou propor um problema que vocês já sabem resolver. Tá? Então, problema. De quantas maneiras
N pessoas podem formar uma fila. Esse é o tipo de problema que os livros mais tradicionais de análise combinatória, né, treinam, os alunos treinam a gente para ler um problema desse e dizer uma palavra, né? Você decora uma palavra que é a solução para esse problema, né? Qual é a palavra? A palavra aqui é permutação, né? Ah, esse problema aí é de permutação. Aí tem o outro que é o problema de arranjo, né? Tem outro que é o problema de combinação, tem o outro que é o problema de desarranjo. Ah, não, esse é medicina, né? Às vezes eu confundo. E, enfim, não é o nosso enfoque preferido, né, na verdade. Nosso enfoque preferido é você aprender a pensar, né? Agora, sim, esses nomes, bom, não todos. Arranjo, por exemplo, eu acho que não serve para nada. Mas combinação, em particular, é uma coisa muito útil, né? Mas é importante a gente entender que a gente chega na resposta dos problemas sem precisar decorar os nomes, né? A gente prefere chegar primeiro na resposta dos problemas e depois aprender os nomes, né? E é o que a gente recomenda. Bom, então... E aí todo mundo aqui já decorou a resposta, já decorou até o nome, a permutação, todo mundo sabe a resposta, a N fatorial, né? Então agora eu vou pedir a você para fazer que nem você fazia quando brincava de Lego, né? Se você nunca brincou de Lego, você pode também imaginar. Mas você já fez alguma coisa parecida. Porque quando a gente brinca de Lego, a gente constrói alguma coisa, fica todo feliz com aquilo que a gente construiu, né? Mas se a gente quiser continuar brincando, a gente vai, em algum momento, a gente vai ter que desconstruir para depois construir outra coisa, né? Então, o que eu vou pedir para você agora é desconstrói um pouco, finge que você não sabe resolver esse problema, tá? E vamos pensar, né? Vamos tentar pensar do zero, né? Por exemplo, em algum momento a gente vai ter que apagar, né, o icosaedro, né, para poder brincar de outra coisa no quadro, né? Em algum momento vai acontecer. Bom, uma estratégia muito mais poderosa do que as pessoas imaginam para resolver problemas problemas de combinatória em geral, mas problemas de matemática em geral, que envolvem uma variável natural, é estudar os casos mais simples, montar uma tabela de valores com os casos iniciais e observar, né? Quando a gente não conhece a resposta do problema, isso pode ser extremamente útil. E é algo que eu insisto muito com os meus alunos e eu acho que eles fazem pouco, eu acho que eu insisto pouco, eu devia insistir mais, né? Quando você não sabe a resposta para um problema, você não tem ideia, simplifica o problema. Pega o mesmo problema, uma versão mais simples, e estuda a resposta para o problema em casos mais simples. Vamos fazer isso com esse problema aqui, tá? Então, nós podemos até... Tá, então, como é fila, chama de f de n a resposta do problema, tá? É que eu fui preguiçoso, eu escrevi só a resposta. Mas o que eu estou chamando de Fn é o quê? É o número de maneiras de n pessoas formarem uma fila, tá? Uma vez que você deu um nome para o que você quer calcular, né? Isso vem desde a álgebra clássica, quando a gente começou a chamar de x a variável que a quantidade que a gente não conhecia, certo? Aqui é um pouco diferente, porque a gente tem várias coisas desconhecidas, é uma sequência desconhecida, certo? Chama de Fn, então, o número de filas, tá? E vamos montar uma tabela com os valores iniciais do Fn, tá? A gente pode até ser atrevido e começar do zero, certo? Mas é meio estranho, né? Então, deixa para depois. Um é claro, certo? Qual a resposta desse problema para uma pessoa? Um só, né? Tem uma maneira de uma pessoa formar uma fila, ok? Pode até parecer estranho fila de uma pessoa, mas, enfim,
Acontece, né? Às vezes você olha para a fila do banco, tem uma pessoa só, né? Já aconteceu com você? Bom, mas às vezes isso acontece. Então tem uma maneira de formar fila com uma pessoa. Ok? De quantas maneiras você pode formar fila com duas pessoas? Duas maneiras, por quê? Você fez uma lista com todas as possibilidades, certo? Que é a maneira mais segura de contar, né? Você resolve um problema de contagem, o jeito mais seguro é fazer uma lista com todo mundo, e aí você conta assim, né? 1, 2, você aponta e conta, o jeito tradicional. Foi isso que você fez aqui, não foi? Né? Duas filas. Ou é o João e a Maria, ou é a Maria e o João, certo? Duas possíveis filas. Quantas filas você pode formar com 3 pessoas? Também podemos fazer a lista, né? Já é um pouco mais longa, vamos fazer. Então, para n igual a 3, né? Eu não quero errar, quero ficar bem seguro. Então, aqui estão as 3 pessoas A, B, C, né? É horrível isso, né? Eu devia falar Alice, Bernardo, né? Carmen, devia falar assim, né? Aquele negócio do matemático que foi contar a história dos 3 porquinhos para o filho, né? Vocês conhecem essa, não conhecem? Né? Fala, filho, vou te contar a história. Vem cá que eu vou te contar uma historinha. Aí ele começa assim, né? Sejam 3 porquinhos P1, P2, P3 e um lobo mau L, né? A gente acaba, né, fazendo essas coisas. Bom, então, repara, eu estou fazendo a lista com todas as filas possíveis e estou fazendo isso de forma sistemática. É bom a gente ser sistemático quando a gente vai contar, certo? Então, eu escrevi primeiro todas as filas que começam com A, certo? Agora todas que começam com B, né? E agora todas as que começam com C. E assim eu tenho certeza de que eu coloquei todas, certo? E, repara, tudo bem, eu tenho certeza porque eu fiz na marra nesse caso. Mas aqui haveria um outro jeito de ter certeza, certo? Porque no momento que eu decidi que a fila vai começar com o A, certo? Então, eu digo, o A é o primeiro da fila. O que resta fazer? Resta formar fila com as 2 pessoas que sobraram, certo? Só que esse problema eu acabei de resolver, concorda? Né? E é esse tipo de pensamento que dá origem ao pensamento recorrente. E é muito comum, em um problema prático, né? É muito comum acontecer desse jeito. A gente vai estudando casos mais simples e aí a gente resolve o mesmo problema várias vezes com valores pequenos. E aí tem uma hora que, ao resolver um problema com um valor um pouco maior, a gente acaba percebendo que no meio do processo apareceu de novo um problema que a gente já resolveu, que é o que aconteceu aqui, né? Num certo sentido. Então, se eu fixei a primeira pessoa da fila, resta um problema de fazer fila com 2 pessoas, que eu já resolvi. A resposta é 2. Então, não é estranho que eu tenha achado 2 filas começando com A, 2 começando com B e 2 começando com C. Tá? E aí, de fato, a resposta é 6. Certo? E agora, para 4 pessoas, eu já posso, em vez de fazer essa lista que de repente vai ficar muito grande, eu já posso aprender com o que eu fiz aqui, né? E já organizar diferente, não precisar listar todo mundo, que é, se eu organizar do mesmo jeito que eu organizei antes, ou seja, se eu começar com filas que começam com o A, filas que começam com a pessoa A, certo? Bom, quantas vão ser? Vão ser 6, certo? Porque se eu já determinei que A está começando a fila, o problema que sobra é o problema de fazer fila com 3 pessoas que eu já resolvi. Então, começando com A, tem 3 filas. Começando com B, isso aí. Começando com A, tem 6 filas, obrigado. Começando com A, tem 6 filas. Começando com B, tem 6 filas. Começando com C, tem 6 filas. Começando com D, tem 6 filas, certo? Ou seja, tem 4 grupos de 6 filas. É importante, aqui é óbvio, né? Mas quando você está contando desse jeito, é importante verificar que você não está repetindo alguma coisa. É claro que todas essas filas que eu estou listando são diferentes, porque
se começou com uma pessoa diferente, a fila é diferente, ok? Então, são 4 tipos de filas, dependendo de quem começa, e cada uma delas tem 6 no total. Então, 4 vezes 6, né? É 24, mas aqui acho que vale a pena já colocar como a gente chegou a essa conclusão. A gente chegou fazendo 4 vezes 6, que é 24. Certo? E com 5, será que vai repetir esse padrão? Com certeza, né? Se você decidir primeiro quem vai começar a fila, certo? E depois você arruma uma fila com 4 pessoas, você montou a fila com 5 pessoas, certo? Então, aqui a gente está usando o princípio multiplicativo da contagem, certo? Está tomando 2 decisões. É claro, esse problema, normalmente ele é resolvido, e aliás, é um bom jeito de resolver, normalmente ele é resolvido fazendo várias decisões do princípio multiplicativo, certo? Eu escolho a primeira pessoa da fila, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Com o pensamento recorrente, a gente reduz um pouco esse processo, porque a gente faz assim, vou escolher a primeira pessoa da fila, 5 possibilidades, certo? Agora, o que eu tenho que fazer depois de escolher a primeira pessoa da fila? Ora, eu tenho que fazer uma fila com 4 pessoas. Só que esse problema, a resposta eu já conheço, certo? Então, em vez de fazer 5 etapas de princípio multiplicativo, eu faço só 2, com esse pensamento recorrente, com a ideia de que eu já resolvi o mesmo problema antes. Tá? Ok? Então, em geral, né, o que nós vamos ter é o seguinte, quantidade de filas com N pessoas, né, como é que a gente vai calcular a quantidade de filas com N pessoas? Nós vamos escolher a primeira da fila e depois formar uma fila com N menos 1 pessoas, certo? Então, tomando essas decisões consecutivamente, a gente multiplica o número de maneiras pelo princípio multiplicativo. Então, N maneiras de escolher a primeira pessoa da fila, certo? Vezes o f de n menos 1. Isso daqui é o que a gente chama de uma equação de recorrência. Tá? Então, qual é a característica de uma equação ou uma relação, acho que eu vou chamar de uma relação de recorrência. Tá? Então, a relação de recorrência, formalmente, ela está associada a uma sequência de valores, certo? Que no nosso caso é a sequência das respostas para o nosso problema para diferentes valores de n. Então, quando a gente pensa no problema para diferentes valores de n, essas respostas formam uma sequência. E para essa sequência nós achamos uma relação de recorrência, que é o quê? É uma forma de calcular o valor, né, de um termo da sequência em função, aqui é do anterior, mas na verdade uma recorrência a função pode ser de vários anteriores, não precisa ser do imediatamente anterior, pode ser do cara 3 passos atrás e tal. Ou seja, qualquer relação que te permita calcular um termo da sequência em função de algum ou alguns termos anteriores é o que a gente chama de relação de recorrência. E entende a ideia de recorrência? Ela muitas vezes aparece no próprio processo de pensamento. Você vai resolver um problema e você cai no mesmo problema, só que com valores menores. Então, essa é a dica de que recorrência pode ajudar. Tá? Então, às vezes nós conseguimos achar fórmulas fechadas para as recorrências e às vezes não. Essa recorrência tem uma fórmula fechada para ela ou não tem? Tem, né? O Fn vai ser o quê? N fatorial. Acontece que o que significa N fatorial? Qual a definição de N fatorial? Então, assim, você pode dizer que tem uma fórmula fatorial, uma fórmula fechada, se você considerar que N fatorial é uma expressão fechada. Só que N fatorial
não é uma coisa muito fácil de calcular, não. Nem para os computadores. Né? Então, eu, particularmente, tenho a opinião de que, moralmente, n fatorial não é uma fórmula fechada. É uma maneira de escrever o produto dos números naturais de 1 até n. Né? É uma notação para esse produto dos números de 1 até n. Mas ela não te dá uma forma boa de calcular esse valor. Né? Aliás, é assim que surgem novos símbolos matemáticos. Né? Quando a gente não sabe direito qual é a resposta, a gente inventa um símbolo, não é isso? Tipo, qual o número... qual o expoente que você põe na base 2 para dar 5? Né? Quer dizer, qual a raiz da equação 2 elevado a x igual a 5? Ah, é o log de 5 na base 2, certo? Mas o que é o log de 5 na base 2? É o expoente que você coloca no 2 para o resultado dar 5. Né? Então, você vai dizer que você resolveu essa equação? Resolva a equação 2 elevado a x igual a 5. Resposta, é o log de 5 na base 2? Bom, você não resolveu a equação. Né? Você inventou uma notação que significa a raiz daquela equação que você queria resolver, mas não sabe como. Né? Tem uma pergunta aqui. Diga. Eu prefiro não entrar exatamente nisso. É parecido, sim, com uma tautologia. É que tautologia é algo um pouco diferente, na verdade. Mas se a gente começar a entrar nessa parte filosófica de lógica matemática, a gente vai precisar de algumas horas. E, aliás, eu adoro, hein? Então, por isso que eu não vou nem começar. Mas, sim, é parecido com uma tautologia. Uma coisa que é quase uma verdade em si mesma. Né? E é realmente parecido com isso aqui. Quer dizer, a solução dessa recorrência é n fatorial. E o que é n fatorial? É a solução dessa recorrência. De fato, a definição usual de n fatorial... antes de chegar... Ou talvez até a definição ajude. É claro que essa equação ela não é suficiente para determinar os valores de f, certo? Você tem que saber onde começar. Tudo bem que a gente já começou com vários valores aqui, certo? E ainda deixei aqui um espaço para o zero. Né? Aliás, como o zero normalmente entra na definição, quantas filas com 0 pessoas existem? Uma, a fila vazia, certo? Faz sentido, né? Faz. Faz sentido, mas a gente fica um pouco inseguro, né? Mas aí você vê que aquela recorrência funciona perfeitamente. Se a gente definir 0 fatorial igual a 1, tudo funciona direitinho. Bom, e se isso aqui fosse 0, por exemplo, já não ia funcionar, né? Então, já é um bom motivo. Então, na verdade, isso aqui, junto com f de 1 igual a 1, ou então junto com f de 0 igual a 1, define a sequência inteira, certo? Agora, normalmente, a definição de fatorial, ou de fato, a definição formal de fatorial, ela tem que ser uma definição recursiva mesmo. Né? Isso tem a ver com o quinto, normalmente é colocado como quinto axioma de Peano, né? Que é o axioma que tem a ver com indução. Né? É o axioma da indução. E que dá origem às chamadas definições indutivas, ou definições recorrentes, porque estão relacionadas. Tá? E a definição do fatorial a definição formal é assim, é indutiva. E qual é a definição? É assim. 0 fatorial igual a 1. Certo? E aí tanto faz usar n ou n mais 1, vou usar n. N fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial se n é maior ou igual a 1. Isso é o que a gente costuma chamar de uma definição indutiva ou uma definição recorrente. Então, de fato, dizer que fatorial é a solução dessa recorrência é basicamente dizer que fatorial é o fatorial. Tá? Porque as duas coisas são, na verdade, a mesma coisa. Ok? E é um problema numérico interessante, o de calcular n fatorial, ou até de calcular aproximadamente n fatorial. Né? Porque isso cresce muito rápido, né? E não é fácil de calcular, mesmo para os computadores. Tá bom? Bom,
Então, o número de filas é n fatorial, basicamente por definição, certo? E, talvez para completar, n fatorial normalmente é representado assim, né? 1 vezes 2 vezes 3, blá, 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 é o produto dos naturais de 1 até n. Certo? E não é difícil ver que isso vai ser assim. De fato, para ver que isso vai ser o produto dos naturais de 1 até n, o que você pode fazer é escrever assim, ó. Aliás, essa técnica é muito importante. É a técnica geral para resolver recorrências de ordem 1, ou recorrências que dependem só de um termo anterior. Tá? Você faz algum tipo de operação algébrica que vá eliminando os termos intermediários a cada passo. Que aqui é muito fácil imaginar qual vai ser essa operação. Então, claro, a recorrência para o Fn é essa. Para o Fn-1, a gente põe n-1 aqui, só que lá já é Fn-2, certo? Vai usar a mesma expressão. O Fn-2 entra aqui, aqui entra n-2 e aqui entra Fn-3. E assim vai. Uma hora você vai chegar no F3, né, por exemplo. Só para colocar bastante para ficar claro. O F3, pela recorrência, é 3 vezes F2. Né? O F2 é 2 vezes F1. E chega, né? O F1 é igual a 1. Tá? E agora, como é que a gente elimina todos os termos intermediários e deixa só o primeiro, o Fn, né? E, bom, seria o último, mas o último vai cortar também, né? Multiplica tudo, certo? Então, multiplicando tudo, vai cortar. Ih, é perigoso esse negócio de cortar, né? Tomar cuidado com esse negócio de cortar. Cortar, você sempre tem que desconfiar, né? O que é cortar aqui? Esse cortar que eu falei aqui significa o quê? Dividir, né, por Fn-1. Pode? Pode, a menos que não possa, né? Quando é que não pode? Quando é zero, né? Então é bom verificar. Não, não é zero. Isso não é zero. Isso não é, existe mais de zero. Existe alguma fila com qualquer n maior ou igual a 1. Então isso não vai ser zero. Aí sim, simplifica tudo. E aí, bom, vai dar exatamente esse produto. Tá bom? Beleza? Okay. Ótimo. Então é isso aí. O pensamento recorrente, ele resolve alguns problemas que você já conhece. Né? E resolve alguns problemas que talvez você não conheça. Um problema muito legal e clássico, quase qualquer livro que fala de recorrência fala desse problema, mas eu não resisto a falar dele também, é aquele do número de regiões em que não sei quantas retas dividem o plano. Então imagina que você vai traçar n retas no plano. Tá? Qual o número máximo de regiões que você pode obter com essas n retas? Entenderam o problema? Então, sim. Quantas retas eu desenhei aqui? Também não sei. Quantas regiões? Foram 7 retas? Beleza. Quantas regiões eu formei aqui? Eita, ainda tem mais aqui, né? Assim. Aqui, tem um montão de regiões. Né? Mas será que eu formei o máximo possível de regiões? Né? E se não, tem um outro jeito de desenhar que dê o máximo? E qual é esse máximo? Se forem paralelas, você não vai atingir o máximo. Boa observação. Para você atingir o máximo, elas não podem ser paralelas. Essa é uma boa observação. E mais uma condiçãozinha para você garantir que vai atingir o máximo, né? Oi? Você não pode ter 3 ou mais retas com o mesmo ponto de interseção, porque aí você está diminuindo, né, o número de regiões.
Se você não tiver duas retas paralelas. Isso o pessoal costuma chamar de retas em posição geral. Retas no plano em posição geral. Posição geral de retas quer dizer exatamente isso. Não tem duas paralelas e não tem três concorrentes. E se você desenhar assim, você vai garantir que você vai atingir o número máximo. Mas a pergunta é, qual é o número máximo? Isso, essa era a primeira pergunta que eu ia fazer para você. Você tem ideia de qual é esse número máximo? Você decorou uma palavra do tipo permutação para resolver esse problema? Esse não, né? Então, uma boa estratégia qual é? Começa com poucas retas. Aliás, esse é muito bom de começar com zero. Né? Esse é fácil de começar com zero, não é? Certo? Quantas regiões zero retas determinam no plano? Uma, né? É o plano inteiro. Essa é bem tranquila de começar com zero. Tá bom, eu vou deixar 5 minutos para você trabalhar nisso, por conta própria. Acho que vale a pena. Tá? Daqui a pouco a gente conversa. Vocês também. Não, o pessoal lá do outro lado da câmera, eu estou falando com eles agora. Vocês também, do outro lado da câmera, sim. Você que está vendo isso aí daqui a 10 anos, né, assistindo, você que está assistindo também. Agora você usa esses 5 minutos para pensar. Isso. Cara, esse negócio da aula ser gravada é muito legal, por isso, né? A gente viaja no tempo, você vê? Eu acabei de viajar no tempo agora, eu acabei de conversar com uma pessoa, né, daqui a 10 anos. Acabei de viajar no futuro, é legal isso. Né? Não, e mais, e agora eu estou atrapalhando ela, porque ela está ouvindo isso e não está fazendo o exercício. Faz aí o exercício, são 5 minutos, faz o exercício, tá? E vocês também, faz o exercício, pronto. 5 minutos. Eu vou escrever o enunciado. Bom, vou numerar esses problemas, né? Não sei, mas você está pensando bem. Quero que você faça o máximo que você conseguir nos 5 minutos. Agora só falta 1. Não, um pouco mais de 1.
Acabou? 29? Não. Como 7? N? N retas. O problema é para N retas. Não sei de cabeça, não. Ok, 5 minutos. Como passa rápido o tempo, né? Especialmente quando a gente está se divertindo. Então, eu lamento interromper a diversão de vocês, mas a gente não tem tanto tempo assim. Mas eu acho que valia a pena, pelo menos, vocês terem esse primeiro contato e pensarem nos primeiros valores. Tentarem montar suas próprias conjecturas. Se bem que nesses 5 minutos, pelo jeito, foi suficiente para algumas pessoas até acharem a resposta final. Então, legal. Valeu. E aí, você deve ter montado essa tabelinha, né? Então, fala para mim os valores dessa segunda coluna aqui em ordem. O primeiro já foi. Aqui é 1. Aqui, 2, 4, 7, 11, 16, 22... 29, 37. Tá. Então, quais desses você chutou e quais você realmente determinou? Até o 11 você determinou. Daqui em diante você começou a chutar. Tá, você fez o desenho até aqui. Os outros você chutou, você fez um raciocínio matemático completo que determinou que isso é 16. Você imaginou que fosse 16. Qual é o processo? Beleza, esse é o tipo de pergunta que a gente faz como professor, né? Não exatamente para ouvir as respostas, mas para você pensar, né, na pergunta. E aí você fez isso, você pensou, né? E por que eu coloquei essas questões? Porque o meu hábito resolvendo problemas desse tipo, e eu recomendo que você adquira o mesmo hábito, eu tenho uma regra sagrada quando eu faço esse tipo de procedimento. Minha regra sagrada é, a minha tabela está escrita na pedra, entendeu? Uma vez que eu escrevo algum número na minha tabela, eu não vou mudar ele mais. O que significa que eu só escrevo na minha tabela números que eu tenho absolutamente certeza de que são verdadeiros. Se algum desses números é um palpite, é uma conjectura, eu não escrevo na tabela, eu escrevo em outro lugar. E aí eu tento testar essa conjectura de outras formas e tal. E aí, se eu consigo provar que a minha conjectura é correta, aí eu posso escrever na pedra o número correspondente. Tá? Isso é importante, porque é fácil ter uma hipótese, né, não muito embasada para o que está acontecendo com essa sequência, olhando os primeiros valores, certo? Não é difícil. Porque você vê que daqui para cá andou 2, daqui para cá andou 3, daqui para cá andou 4, depois 5, depois 6. Eu fiz alguma conta errada aqui, mas... 4, depois 5. Então, daqui para cá andou 8, né? É fácil chutar, imaginar, né? Achar que o próximo número é soma 9, né? 46, certo? Mas é muito diferente você notar um padrão, desconfiar de provar. É importante você separar isso na sua cabeça. Você ter claro na sua cabeça o que é um palpite seu e o que você já sabe com certeza, que você tem uma demonstração matemática disso. Ok? Agora, é um ótimo jeito de resolver esse problema. É você primeiro desconfiar e depois tentar provar. Tá? Eu acho que, em geral, é como as pessoas resolvem esse problema mesmo. Que tipo de sequência é essa aqui, se a hipótese for verdadeira?
É uma PA de segunda ordem, porque essa análise que a gente fez, que gerou essa conjectura, é uma análise bem legal de fazer em sequências, tem umas boas teorias sobre isso, que a gente chama de tabela de diferenças. Você vai fazendo as diferenças entre termos consecutivos e vê o que acontece, né? Aqui, as diferenças entre os termos consecutivos formam uma PA. Então, isso aqui é chamado de PA de segunda ordem. Isso, se for, né? Ou seja, lembra que isso, por enquanto, é só uma hipótese. Tá? Ok. Então, a hipótese é isso. Repara que essa hipótese ela já gera naturalmente uma equação de recorrência, certo? Então, a nossa hipótese, conjectura, a nossa conjectura é que Rn, esse R não é de retas, esse R é de regiões, tá? Podia ser de retas, mas regiões com N retas. A nossa conjectura, que é de número de regiões com N retas, é o número de regiões com N menos 1 retas, mais N, né? Isso. Mais N. Ok. Diga. Não entendi. Como assim chegar direto nisso aí? Sim. Sim, é porque você está sem microfone, né? O colega está perguntando se a gente tinha que chegar direto nisso ou se antes disso a gente tinha que escrever alguma coisa, né? De fato, eu vou te dar uma resposta mais geral. Como eu coloquei a palavra conjectura aqui, certo? Isso aqui não é... É só isso. É só uma conjectura. Isso veio do quê? Isso veio de uma mera observação dos valores iniciais. Isso aí não faz parte da solução ainda. A gente pode escrever a solução sem escrever essa parte que eu escrevi aqui. A gente pode escrever uma solução matematicamente correta sem passar por aqui. Isso aqui é como se fosse o nosso rascunho, né? Que é como eu quero pensar esse problema com vocês mesmo, é fazer um grande rascunho aqui, certo? Porque conjectura é isso. Conjectura é uma coisa que você não vai escrever na sua solução se você está fazendo uma prova, ou você não vai escrever no seu artigo se você estiver escrevendo um artigo. Bom, ou talvez sim, ou talvez você escreva porque você quer que o leitor passe pelo mesmo processo, certo? Mas aí você vai fazer como eu fiz. Você vai escrever a palavra conjectura, ou vai dizer de alguma forma que isso é uma adivinhação, né? Diga. Perfeito, concordo. Quer dizer, concordo sem ver o que você escreveu, né? Porque o colega está dizendo, mas isso aí não seria mais adivinhação se você fizesse uma coisa que eu fiz antes, né? Ele está dizendo, eu não sei o que ele fez antes, mas eu concordo. Porque, sem dúvida, porque você pode seguir outro caminho, né? Eu agora estou na dúvida se eu já pergunto que caminho foi esse ou não, mas acho que eu devo perguntar agora, né? Qual caminho foi esse? O que você fez? Eu preciso de um microfone para você, porque eu não vou ficar repetindo tudo que você vai falar, não. Tem aí? Usa o meu? Vou usar o meu. Seu nome? Saulo. Bom, tá estranho isso aqui, né? Mas vamos lá. Quando eu passo uma reta, eu estou passando pelo máximo de regiões possíveis, certo? E essas regiões estão determinadas pelas retas que eu já fiz. Okay. E sempre que eu estou passando uma reta, eu estou dobrando essas regiões que eu estou passando. Okay. Então, o que eu faço? Eu dobro as regiões que eu estou passando agora e eu mantenho, né, as regiões por onde eu não passei, que são determinadas pelo f de n-1. Tá. Desculpa te interromper, Saulo. Porque agora eu realmente entendi o que você fez, e você fez exatamente o que... o que eu estava a ponto de fazer, o que geralmente a gente faz nesse problema. Então, como a gente tem uma limitação de tempo, e o pessoal não está nos vendo, só está nos ouvindo e tal, eu vou pedir permissão, pedir sua compreensão, e vou voltar para cá, e vou basicamente continuar. Tá? Agora eu realmente entendi o que o Saulo está dizendo. Basicamente, o que o Saulo está dizendo... Luciano, eu nem adivinhei. Eu fui pensando o que acontecia e tal, e aí cheguei nessa expressão direto. Perfeito, né? E
E é isso, as pessoas são diferentes mesmo. A maioria das pessoas que eu conheço, que eu vi, até em situações desse tipo, que eu botei os alunos para pensarem, etc., o caminho mais normal é eles primeiro adivinharem. Aliás, quem fez assim? Quem primeiro adivinhou e depois ficou pensando o que aconteceu? Tá. Quem já fez direto, que nem o Saulo fez? Levanta a mão. Então, tem 2 pessoas que fizeram direto e umas 10 que fizeram adivinhando. Então, aqui também aconteceu mais ou menos o que eu tenho observado. Tá? Enfim, ótimo. Ótimo porque daí a riqueza da matemática. Claro que, didaticamente, para mim, é melhor fazer do jeito que eu estou fazendo, porque eu acrescento um pouco mais de dimensões ao que a gente está discutindo, certo? Porque eu queria chamar a atenção de vocês para isso, que é importante. E é um erro comum, né? Você confundir algo que você observou nos primeiros 20 termos da sequência com algo que é verdade, tá? Por mais que você tenha observado nos 20 termos da sequência, só essa mera observação não garante que isso vai continuar acontecendo, tá certo? Então, a diferença é fazer algo do que o Saulo fez. Mas, bom, voltando para cá, digamos que você tenha desconfiado que isso aqui acontece. Você desconfiou, agora você tenta provar que é verdade, certo? No momento que você já tem algo concreto que você quer provar que é verdade, facilitou, certo? Porque agora você sabe que é uma relação entre o Rn e o Rn-1. E aí, o raciocínio que o Saulo fez chega de uma maneira um pouco mais natural. Se você já sabe o que você quer calcular o Rn já sabendo o Rn-1. Então, a ideia é, imagina que eu já tenho 3 retas desenhadas e essas 3 retas já dividem o plano no máximo de regiões, certo? E eu vou desenhar uma 4ª reta que eu quero, de novo, manter o máximo número de regiões, certo? A própria conjectura já indica que a ideia é a gente ver quantas regiões a mais eu vou formar, certo? E aí é exatamente o que o Saulo estava dizendo. Uma nova reta aqui, ela corta algumas regiões, certo? Outras não, mas ela corta algumas. Cada região que a reta corta passa a formar 2 regiões. Quer dizer, uma região se transforma em 2. Então, você dobrou ali. É o que o Saulo estava dizendo. Você dobra essas que você atravessou, certo? Essa aqui também, né? Ele está atravessando essa aqui, que é uma região ilimitada. Era uma e se transformou em 2, certo? Aqui é outra que se transformou em 2. Aqui é outra que se transformou em 2 e vai ter mais uma, né? Que se transformou em 2. Certo? Então, agora, uma vez que a gente descobre isso aqui, certo? A gente muda o que a gente quer determinar. Agora, a gente não quer mais determinar o número de regiões, a gente só quer determinar o seguinte: uma nova reta vai cortar quantas regiões antigas, certo? Se eu já tenho um certo número de regiões, numa certa configuração, e eu acrescento uma nova reta, quantas regiões são cortadas por essa nova reta? E aí? Como é que você fez isso? Como é que você fez isso, Saulo? Regiões? Ah. Tá, então o Saulo pensou nas regiões que ele não está cortando. Tá. Tá, bom. Ah, isso. Tá mais simples agora, né, Saulo? Que é normalmente, o jeito mais simples de pensar realmente. O número de regiões que você corta é igual ao número de retas e tal. Está começando a ficar mais próximo.
Tá, mas tem jeitos mais simples. Bom, tem em particular um jeito mais simples de olhar isso. Eu estou morrendo de vontade de dar mais tempo para você pensar, mas essa aula passa muito rápido. Isso, é isso aí. Perfeito. Esse é o jeito mais simples de ver. O jeito mais simples de ver é acompanha a reta, tá? Acompanha essa reta que está... Ela está vindo lá do infinito, né? Mas vem com ela, lá do infinito, vem com ela, tá? Ela está cortando uma região dessas ilimitadas, certo? Que é a primeira região que ela corta, tá? Se você escolher um sentido para percorrer a reta, tá? Tem uma primeira região que ela corta, certo? E enquanto você estiver nessa mesma região, né? Bom, você só tem uma região cortada. Quando é que você vai trocar de região? Quando é que você vai passar de uma região para outra? Exatamente quando você passar por um ponto de interseção. Certo? Exatamente nisso. Se não passar por um ponto de interseção, não vai mudar a região. E vice-versa. Se você passou por um ponto de interseção, com certeza você vai mudar de região. Já que as retas são as fronteiras entre as regiões. Ok? Então é um se somente se. Certo? Então, se eu estou numa região e cada vez que eu passo por um ponto de interseção, eu mudo de região, contar quantas regiões eu cortei é contar quantos pontos de interseção existem. Certo? Mais especificamente, o número de pontos de interseção não é o número de regiões, é o número de trocas de regiões. Certo? Se eu troquei 3 vezes, são 4 regiões. Certo? Se eu troquei 5 vezes, são 6 regiões. Porque eu começo em uma região e vou trocando. Cada ponto troca para outra região, certo? Neste exemplo, você está vendo que são 3 pontos de interseção? Certo? São 3 por quê? Podia ser menos? Podia ser menos, mas se fosse menos, eu não atingiria o máximo. Tá? Então, são 3 pontos de interseção. E quantas regiões são cortadas? 4. Porque são 3 trocas, né? Eu estava nessa, uma região que foi cortada. Passei por essa, 2 regiões cortadas. Certo? Passei por esse outro ponto de interseção, 3 regiões cortadas. Passei pelo outro, 4 regiões cortadas. Ok? É isso aí. Tá? Bom, mas quantos pontos de interseção, então, eu tenho no máximo? Da reta amarela com as que havia antes. No máximo, o número de retas que havia antes. Certo? Porque cada ponto de interseção é da amarela com uma das que havia antes, certo? Então, no máximo, eu tenho n-1. Quando é que eu não atinjo esse máximo? Quando tiver 3 retas passando pelo mesmo ponto, ou quando tiver uma paralela, que é o que a gente já tinha comentado no início. Mas agora, a gente tinha comentado isso no início, mas a gente não tinha provado. Agora está provado. Certo? Ok. O correto seria eu escrever esse raciocínio. Mas, pô, eu olho para o relógio, faltam 15 minutos, eu vou contar, isso está gravado, você pode voltar ou ver a gravação para ver a explicação de novo, e aí você escreve, tá? Mas a explicação geral é a seguinte, uma nova reta, né, vai cortar um número de regiões igual ao número de pontos de interseção dessa reta com as antigas, mais 1, certo? E qual o máximo número de interseções? É o número de retas que eu tinha antes, certo? Portanto, Rn é igual a Rn menos 1 mais N menos 1 mais 1. Essa foi a conta que a gente fez, certo? A gente fez N menos 1 mais 1, porque a gente contou o número de pontos de interseção, tá? Bom, é importante eu fazer uma observação que esse procedimento que a gente fez está correto, mas formalizá-lo tem algumas dificuldades. Então, o melhor jeito de formalizá-lo é ir de trás para frente. Em vez de acrescentar a reta, é retirar a reta. Parece que não faz diferença, né? Mas faz. Então, o melhor jeito de formalizar é o seguinte.
considere uma configuração com N retas que atinja o máximo de regiões, ok? Então, eu já tenho uma configuração de, eu vou para lá, de N retas que atinge o máximo, certo? Retire uma dessas retas, certo? O número de regiões que você perdeu, certo? É no máximo N-1, certo? É o número de regiões que você cortou, certo? E quanto menos regiões você cortar, né, menos você vai ter... Bom, mais especificamente, na verdade, o melhor é dizer o seguinte, qualquer reta tem que cortar todas as outras. Por quê? Porque se não cortasse todas as outras, eu consigo uma configuração com mais regiões, certo? Basta pegar uma reta que corte todas as outras, ok? E aí sim, ao retirar, porque o raciocínio importante é o seguinte, ao retirar uma reta, você sempre perde um número constante de regiões, o que significa que a configuração com N-1 retas também tem que atingir o máximo. Tá? Então, por que a configuração com N-1 retas tem que atingir o máximo? Porque qualquer reta que você retire, você vai perder sempre o mesmo número de regiões. Tá? E que é uma coisa que a gente prova antes, porque a gente prova que para atingir o máximo, toda reta tem que cortar, uma reta tem que cortar todas as outras. Tá? É sutil, né? É bem possível que você não tenha percebido a diferença ainda. A diferença é a seguinte, em um problema mais complicado, porque nesse é até claro isso, mas num problema mais complicado, pode acontecer de que o máximo com 10 retas não possa ser atingido a partir do máximo com 9. De repente, o máximo com 10 é uma configuração tão complicada que o máximo com 9 não consegue, do máximo com 9 você não consegue chegar nela. Você precisa partir de alguma outra configuração que não seja o máximo com 9. Isso em algum outro problema poderia acontecer. Essa é a diferença entre você querer acrescentar ou retirar. Tá? Eu tenho um pouco de trauma com isso, porque a gente perdeu 3 pontos de 7 num problema da Olimpíada Internacional de Matemática, de um aluno excelente, que deu uma solução linda para um problema, mas ele cometeu esse erro. Em vez de ele fazer o raciocínio retirando alguma coisa, ele fez acrescentando. E aí tinha esse problema formal. Quem garante que para atingir o máximo com 10, ele tem que partir do máximo com 9? E aí, realmente, era uma falha do argumento dele. Tá? Então, enfim, como isso não se aplica a esse problema, pode ser meio complicado, mas eu achava que valia a pena fazer essa observação. Tá. Pô, a gente tem que resolver agora, né? Tá. Como é que resolve isso aqui? Bom, aqui... Bom, você já viu isso, né? Eu vou botar N. Estou com pressa, não tem jeito. Aí o R2 é o R1 mais 2. Né? E o R1 é 1. Certo? Como é que a gente faz com essa... Como é que a gente combina essas equações? R1 é 2, pô. Aqui é 2, né? Então... Obrigado, gente. O R0, né? Deixa o R0 para ficar mais bonitinho. Tá, o que a gente faz? Soma, né? Soma. Soma. Na hora de somar, você não precisa ter muito pudor em cortar, não, né? Somar e cortar é um pouco mais imediato. E aí vai dar Rn igual a essa soma.
mais o R0 que é 1, né? Essa soma é NN mais 1 sobre 2, né? Mais 1, tá? Ok. Bom, eu não vou resistir a comentar essa curiosidade com vocês. Bom, isso eu já nem me lembro. Provavelmente foi algum professor que me mostrou isso alguma vez. Eu não lembro exatamente como foi a primeira vez que eu vi isso aqui. Mas alguém observou, não sei, eu não tenho uma primeira referência disso aqui, mas alguém observou que essa expressão, ela pode ser escrita assim, n escolhe 0 mais n escolhe 1 mais n escolhe 2. Isso aqui é combinação de n0 a 0, combinação de n1 a 1, combinação de n2 a 2. Bom, provavelmente isso apareceu com alguém que resolveu o mesmo problema tridimensional. Porque é muito interessante, porque o problema tridimensional, o problema equivalente tridimensional, eu estou deixando para a sua imaginação perceber exatamente o que significa esse mesmo problema tridimensional. A resposta do mesmo problema tridimensional é isso aqui. Exato. Qual é o problema tridimensional, gente? N planos no espaço determinam quantas regiões no máximo. Tá? E alguém descobriu que o tridimensional pode ser escrito assim, a resposta pode ser escrita assim, a outra pode ser escrita daquele jeito. De fato, usando tabela de diferenças, PAs de ordem superior podem ser escritas em função dos números binomiais. Então, tem algumas técnicas que gerariam essas respostas diretamente. Tá? Mas, enfim, o que você já está pensando, como eu comecei a pensar depois que eu vi isso? Não, qual é o problema quadridimensional? Né? E o pentadimensional? E o n-dimensional? Excelente observação, Adolfo. Como o Adolfo está dizendo, também funciona para o unidimensional. Para o unidimensional. Né? Tá, eu não vou escrever porque estou quase sem tempo. Para o unidimensional também funciona, é n escolhe 0 mais n, porque é n mais 1. E nós usamos o unidimensional para resolver o bidimensional, vocês perceberam? Porque, de fato, esse n-1 mais 1 que eu coloquei aqui é a resposta do unidimensional. E o tridimensional? E aí, como é que a gente resolveria o tridimensional? A gente faria assim, Tn é igual a Tn menos 1 mais... Quando é que um plano corta uma região, certo? Olha para um dos planos, certo? Ele vai ser intersectado pelos outros planos, não é? E aí, quando você olhar para um dos planos, o que você vai ver nesse um plano? Você vai ver lá o plano e vai ver as interseções dele com os outros planos, que vão ser umas retas aqui assim, que vão formar regiões, não é? E o que cada região dessa vai fazer? Cada região dessa é uma película que separa duas regiões tridimensionais, certo? Que se você tirar esse plano, vai virar uma só. Não é isso? Ou seja, quando você corta regiões que já estão definidas por um novo plano, quantas novas regiões você obtém? Tantas quantas forem essas películas aqui. Que são o quê? O número de regiões em que n-1 retas dividem o plano.
É o Rn menos 1. Tá? E aí, olha que louco. Se você faz os casos iniciais, certo? 0 planos. 0 planos, isso aqui vai estar certo. Essa fórmula vai estar certa. Tá? 1 plano, essa fórmula vai estar certa. Faz que você vai ver que está certo. Aí você já tem a base da sua indução. Certo? Uma vez que você fez a base da sua indução, você pode provar que essa fórmula é válida usando indução. Pode fazer por recorrência direto também, só somando, tá? Claro que pode. Mas uma vez que você desconfia que a resposta tem esse formato, fica muito fácil de provar, quer ver? Então, por indução, ó, isso está bem rascunhado, hein, gente? Especialmente para a câmera, eu tenho que falar, ó, isso aqui é um rascunho, tá? Eu não estou formalizando nada, só estou mostrando. Ó. Aí, por indução, quem é Tn-1? Ou, começa com Rn-1, a gente já calculou. N-1 escolhe 0, mais N-1 escolhe 1, mais N-1 escolhe 2, certo? Agora, por hipótese de indução, esse aqui é N-1 escolhe 0, mais N-1 escolhe 1, mais N-1 escolhe 2, mais N-1 escolhe 3, certo? Isso por hipótese de indução. Aí agora tem um montão de Stiefel aqui que você pode usar, né? Olha lá. Olha os Stiefels. Esse aqui você deixa de fora, né? Afinal de contas, aqui tem 4 parcelas, ali só tem 3 em cima, né? Então, esse aqui você deixa de fora. Que não tem problema, porque N-1 escolhe 0 é a mesma coisa que N escolhe 0, concorda? Porque isso dá 1, tá? Agora, esse N-1 escolhe 0 aqui, você junta com N-1 escolhe 1 e usa a relação de Stiefel. Quem lembra da relação de Stiefel? Isso aqui vai dar o quê? N escolhe 1. Aí isso aqui vai dar N escolhe 1. Aí você pega esses dois e usa a relação de Stiefel. Vai dar o quê? N escolhe 2. E aí você usa esse aqui, Stiefel aqui, vai dar o quê? N escolhe 2. E aí está provado por indução. Olha que legal. Eu supus que a fórmula é válida para N-1 e provei para N. Como eu fiz os casos iniciais, está provado por indução. E o quadridimensional funciona igualzinho. E o pentadimensional igualzinho. Só que aí a gente não consegue mais imaginar. Né? Aí tem que considerar um hiperplano no R4. N hiperplanos no R4. Só que cada hiperplano vai ser cortado... Quando você tem N, um hiperplano vai ser cortado pelos outros N-1 hiperplanos. Certo? E cada corte de 2 hiperplanos no R4 é um plano. Não. É isso. É um plano. E aí vai caindo nisso. Não conheço. O colega está perguntando se tem alguma interpretação combinatória para essa resposta ser essa. Eu não conheço. Tá? Bom, então o que eu não fiz? Mas pelo menos está gravado em outra aula minha de recorrência. Tá? Que foi de 2 anos atrás? De 2 anos atrás. Aqui do Papman. Eu não fiz, mas eu coloquei um exercício. Tá? Então, para você fazer esse exercício, você vai ter que pesquisar um pouquinho. Eu coloquei uma recorrência linear de ordem 2. Que aí você tem que resolver uma equação do 2º grau e tal. O meu tempo hoje acabou. O meu plano hoje era só mencionar essa recorrência de ordem 2 e te explicar rapidamente como fazer. Né? Mas, enfim, eu preferi falar dessa curiosidade aqui. Então, para resolver esse outro exercício, que tem uma recorrência de ordem 2, aí você vai precisar pesquisar um pouco. Tá? Então, durante os exercícios tem mais coisa de recorrência para aprender aí. Tá bom? Mas, nessa parte da manhã, a gente vai ficar por aqui. Ok? Obrigado, gente. Até a próxima.